Saiu Minecraft, o filme. Afinal, o filme é bom mesmo? Quais referências a gente tem ao jogo? Quais faltaram em relação ao jogo? A gente tem algo sobre o Herobrine, a lenda lá do Steve que tem do jogo? Tem algo relacionado ao Ender Dragon, alguma referência a isso? E a questão da cena pós-créditos, quem é aquela que aparece conversando com o Steve ali? O final desse filme dá brecha pra continuação? Pois é, nesse vídeo eu decidi trazer todos os principais pontos, explicar o filme, explicar o final dele, o pós-créditos e algumas das referências aí. Se você quiser saber, cola aqui, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo, agora pra falar sobre Minecraft, o filme. Pois é, não vou dizer o filme mais esperado do ano, mas pra um segmento aí muita gente tava esperando, principalmente o público-alvo que é criança. Já é um ponto inicial, né? Um dos principais objetivos do filme é atingir crianças, só que é óbvio, tem muita gente adolescente, até entrando na fase adulta hoje em dia, que já jogou Minecraft. Eu mesmo, né, na fase da minha adolescência e um pouco mais novo, joguei, apesar de ter 27 anos. Mas vamos explicar as referências e os diversos pontos, mas antes deixa o like aí, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nenhuma explicação de filme, série, um monte de coisa. E é o seguinte, né, é óbvio que eu tenho que começar esse vídeo aqui com um alerta de spoiler. Esse vídeo é comentando o filme Minecraft que saiu recentemente, com spoilers, com os detalhes, com explicações. Então fica o alerta aí, você ficou, vambora, né? Primeiro ponto que eu preciso falar é que Minecraft, quando ele já foi confirmado como filme, ele já veio com a pressão que toda produção de jogos tem, né? Por ser uma produção de jogos, a tendência é que vai ser ruim. Um monte de gente já fica até atrás, não vai dar certo. Minecraft já tava com essa ideia na cabeça de um monte de gente. E de cara eu já adianto. Primeiro ponto, na minha opinião, é um filme muito bom, é um filme divertido que entrega a proposta pro público-alvo. O público-alvo são crianças, então tem toda a entrega com esse principal objetivo. Pra várias outras pessoas, é claro que ele pode gerar uma estranheza, pode gerar vergonha alheia, pode a pessoa querer analisar tecnicamente demais, aquela galera que sempre assiste um filme achando que fizeram o filme pra fazer Oscar, sendo que isso não é o objetivo. Mas assim, eu acho que dá pra dizer o básico. É um filme divertido, com personagens caricatos, que você vai assistir sem levar muito a sério, com uma história simples, mas que entrega a proposta. Adapta o jogo de uma forma muito interessante pras telas, mas aí vamos pros detalhes, né? O filme, no caso, tem a exploração dos principais conceitos do Minecraft, que é desde a montagem de ferramentas, até a exploração de minério em si, até mesmo a exploração dos monstros com as mesmas características do jogo e muito mais. E assim, a gente tem essa história do Steve, que era uma criança que tinha muito o desejo de minerar. Quando ele cresceu, ele foi atrás de começar a minerar. E é aí que entra o Jack Black como o protagonista, né, sendo o Steve principal, com a mesma roupa ali que a gente tem no jogo. Só que aí que tá, durante a sua mineração, ele acabou encontrando dois cubos ali, um que seria uma parte que é a capa do cubo, o local onde colocar o cubo, e um próprio cubo azul. E quando ele juntou os dois, um portal se abriu e ele foi parar no mundo de Minecraft. Bem pegado ao filme Jumanji mesmo, que vai parar em um outro mundo paralelo, né? Ainda mais por ter o Jack Black e uma galera que se junta a ele em uma missão e tentam sair de lá. Um conceito padrão aqui muito parecido, em que nessa história o Steve, que não tinha uma vida muito boa lá fora, ele encontra sentido em ficar ali dentro e não quer sair dali de dentro mais, porque ali ele pode criar tudo o que ele quer à vontade. Que é o princípio mesmo de Minecraft, a jogabilidade de Minecraft é isso. No Minecraft você tem um modo de sobrevivência, que você precisa sobreviver, cuidar da sua vida ali, juntar os suprimentos, os itens que não são infinitos, e também tem um modo criativo, que você pode criar o que você quiser à vontade com itens infinitos. Então resbala muito nesse princípio do próprio Minecraft de dar liberdade pra pessoa de fazer o que quiser. Esse é o motivo que o Steve prefere ficar lá. E aí que tá, né? A gente tem o Steve fazendo sua amizade, conquistando a confiança do lobo, igual você faz no jogo, né? Utilizando o osso ali, os coraçõezinhos aparecendo. Eles tiveram toda a preocupação de representar tudo de forma bem parecida, pra dar aquela experiência pra quem gosta, e principalmente pras crianças. O nome do lobo é Dennis, e assim, a problemática aparece quando o Steve acaba conseguindo abrir um portal pro Nether, que é o submundo lá do Minecraft, que você coloca as pedras obsidianas e usa o isqueiro e acende, você passa aquele portal roxo, você acessa esse submundo. E lá é dominado por essa porco aqui, né, que eu acho que é Malgosha o nome dela, que é uma pessoa que simplesmente não gosta de criatividade, ela era um porquinho e tudo mais, que gostava de talento, mas que foi reprimida, e por isso ela morre de raiva de tudo isso. E tem o objetivo de ter este cubo, né, que o Steve tem, pra poder controlar tudo e conseguir levar o submundo dela pro mundo superior, que é o mundo lá de Minecraft mesmo. Com isso, Steve acaba ficando preso no Nether, e o cachorro dele, que é o Dennis, pega o cubo, foge com ele e leva inclusive pro mundo real, esconde lá. E aí que tá, esse cubo vai parar na mão dos outros protagonistas, dos outros personagens ali, que inclui o Jason Momoa, né, que é um ex-jogador profissional de um jogo ali, mas que ninguém valoriza ele hoje em dia mais, ele tá quebrado, ele tá atrás de ouro, ele vê esse local como uma oportunidade de conseguir dinheiro. Eles pegam esse cubo, juntam e acabam indo parar nesse universo de Minecraft ali. Uma história básica, você vê aí, né, e aqui começam umas outras referências de jogabilidade interessantes. Por exemplo, a sensação que você vai ter naturalmente quando você fizer
sua primeira gameplay, de ficar à noite muito rápido, 20 minutos, escurece, esse comentário é feito. A sensação de enfrentar a primeira noite no Minecraft, que é um trauma pra um monte de gente que enfrentou sua primeira noite sempre foi difícil, sendo que quando o filme avança, enfrentar a noite passa a não ser tão difícil mais e não tão assustador. E é assim que acontece com os jogadores na vida real também. Então eles tratam muito essa referência. E assim, a gente segue essa jornada deles no mundo de Minecraft ali, no mundo superior, né? Quando os porcos lá do Nether vão atrás desse cubo, eles precisam se proteger, precisam lutar. Daí abre brechas pra mais criatividade também que a gente tem em relação ao jogo. Por exemplo, quando é mostrado, né, a referência de criação de armas, a gente tem algo que vai além do jogo. O próprio personagem, o garotinho lá, criando uma arma diferente que lança batatas, coisas que com certeza as pessoas vão ver no filme e vão querer replicar no jogo depois, porque não tem. A não ser que na atualidade criaram, porque deve ter uns aninhos aí que eu não jogo Minecraft, mas na minha época não tinha. Mas eu achei muito legal a referência da criação dos golems, né, de utilizar, de montar os blocos de ferro pra poder juntar os blocos de ferro, colocar a abóbora em cima, e aí é assim que você constrói o golem que pode te ajudar. É uma das estratégias que eles fazem no final pra montar o exército deles, pra lutar contra os porcos que estão tentando dominar o mundo superior ali, liderados pela Małgosia lá. Tem até referências a conceitos que foram criados pela criatividade dos próprios jogadores. Hoje em dia é algo comum isso no Minecraft, mas os próprios jogadores que tiveram essas estratégias, como por exemplo utilizar o balde de água, independente da altura e velocidade que você estiver caindo, você joga ali, você cai na água, você não morre. Que é a estratégia que eles usam, né, quando eles estão caindo ali do lado dos pandas, estão voando bem alto e despencam dali. Então, assim, referências bem legais. Tem a referência lá ao youtuber e streamer de Minecraft que morreu em 2022 na vida real, né, conhecido como Technoblade. A skin dele que ele tinha, que ele era conhecido visualmente, era o porquinho com a coroa, então eles colocam no filme pra fazer essa homenagem. E assim, a história se desenrola explorando o máximo desse mundo com muita criatividade, com eles conseguindo juntar os dois cubos pra abrir o portal de volta e vencendo o vilão, o inimigo, de forma básica. E é ali no final, que aí a gente entra na parte do final explicado mesmo, que começam a vir uns aspectos que a maior parte dos fãs mesmo de Minecraft queriam ver. Quais eram os aspectos que fã de Minecraft queria ver num filme de Minecraft? Eu, por exemplo, imaginaria, além dos elementos básicos que tem ali no jogo, os itens mais legais, né? Você pega, por exemplo, espada de diamante e armadura de diamante sendo usada, inclusive, coisas que nem aparecem nos trailers, então ficava um mistério aí, mas no final do filme a gente tem, né, o Steve tendo a oportunidade de usar essa armadura pra poder lutar, ter a luta final contra a Małgosia, que é a vilã. Então isso aqui eles entregam. E assim, tem outros aspectos bem legais que foram teorizados pra esse filme e eles utilizaram de estratégia pra poder reter todo mundo. Entre eles a gente tem o quê? Ender Dragon, né, que é o famoso dragão que você enfrenta pra poder zerar o jogo de Minecraft. Que depois de muita luta, você vai no Nether, você volta do Nether, consegue todos os elementos pra abrir o portal, pra acessar o portal, pra lutar contra esse dragão e vencer ele. Esse dragão que é muito misterioso, muita gente imaginava que poderia estar na temática do filme, mas ficou bem claro, né, ele não aparece, ficou bem claro que eles vão deixar isso como um elemento pra um segundo filme, tá, porque o jeito que o filme terminou deixou bem claro, sim, se você tava esperando essa resposta, deixou claro que vai ter segundo filme. Outro elemento é a lenda urbana famosa do Herobrine, que é algo mais criado um pouco pelos fãs, que tem alguns elementos talvez oficiais, até onde eu sei nunca apareceu oficialmente no Minecraft, que seria a versão do Steve com os olhos sem pupilas, os olhos brancos. A lenda urbana que pode aparecer, uma versão sinistra e macabra do Steve, que muitos teorizavam que nesse filme, no pós-créditos desse filme, poderia ter algo sobre o Herobrine. E eu comecei o vídeo com a pergunta, tem o Herobrine mesmo? Não tem, a gente não tem nenhum elemento que indica pra ele, e com certeza esse é um elemento que encaixaria muito no filme, mas é um elemento que dá pra servir muito pra divulgação de um próximo filme, porque do jeito que esse filme saiu, independente dele cair no esquecimento, quando eles forem fazer um marketing do segundo filme jogando o Herobrine ou jogando o Ender Dragon, vai entregar e vai vender demais. Essa é a grande questão. Então não colocaram esses dois pontos nesse filme pra fazer um segundo filme. É isso. Eu queria a explicação essa do porquê não colocaram. Aqui eles entregam o básico do Minecraft e avançam pra mitologia maior, e é aí que a gente entra no pós-crédito. Assim, no final do filme a gente tem a Vitória, a Małgosia que queria tomar todo o mundo superior ali, trazer o Nether pra aquele lugar, não consegue, ela é destruída, traz a ideia que ela morre ali na cena da luta contra o Steve. E por fim, eles podem escolher voltar pro mundo real. Tanto os outros protagonistas, que pararam ali por acaso e que não tinham interesse em ficar, que iam voltar mesmo, eles voltam. Quanto o Steve, que quase fica, mas ele decide ir pro mundo real também, e arruma um jeito de viver lá. Então a gente termina o filme de Minecraft sem nenhum desses personagens, nem o Steve, no mundo de Minecraft mais. Mas é aí que tem o sentido do final, porque se pegar só esse final, você fala, não vai ter continuação, não vai ter Herobrine e Ender Dragon no segundo filme, igual você tá falando. Mas não, se você conecta isso com o pós-créditos, fica claro que vai ter continuação. Porque a cena pós-créditos é o Steve no mundo real, voltando na antiga casa que era dele, antes ele ir parar no mundo de Minecraft,
Minecraft, no mundo superior. Ele bate lá na porta e é recebido por uma mulher que não é mostrado o rosto dela, mas que pelas características dela a gente consegue entender mais um elemento que eles deixam de brecha pra vir no próximo filme, que vai ser uma outra protagonista junto com o próprio Steve, no filme 2. No caso, o nome dessa personagem é Alex, sim, e se você associa tudo, a cor da roupa, a cor do cabelo, é justamente a outra personagem jogável do Minecraft. A gente tem o Steve, que é o clássico, que é o Jack Black, e a gente tem a Alex, que não apareceu nesse filme, só tá lá no pós-créditos, mas que vai vir pro segundo filme, muito provavelmente como um par romântico pro Steve e outra protagonista. E essa aqui vai ser a motivação do porquê eles vão voltar lá pro mundo superior pra enfrentar mais desafios do que só a Malgocha e os porcos. E aí que os desafios maiores devem ser o quê? O próprio Ender Dragon, né? Eu diria que o boss final do segundo filme pode ser o Ender Dragon famoso do Minecraft. No geral, a cena pós-créditos dá a entender pra gente que o Steve vai fazer uma amizade mais próxima com ela. Um novo desafio em comum pra eles deve aparecer, tipo, dele ter que voltar no mundo superior e ela ter que estar junto com ele, seja por acidente ou alguma coisa assim. Mas no geral, o grande ponto da cena pós-créditos é a prova de que vai ter o segundo filme e que vai ser Steve e Alex tendo que enfrentar um inimigo maior. Mas aí muita gente deve pensar, João Vitor, mas aonde que se encaixa a lenda do Herobrine nisso? Que é algo que muita gente queria ver, né? Muita gente tava esperando aparecer e não apareceu. Eu não acho que vão fazer um segundo filme baseado nisso aqui, tá? Pode ser até que seja, mas por enquanto não. Mas eles devem colocar isso como um easter egg no segundo filme, sabe? Às vezes no final do segundo filme, o Steve pegue poderes de Herobrine, alguma coisa assim que eles podem criar, algo novo pro filme, falar que a versão do Steve superior pode ser o Herobrine. Só assim ele vai conseguir vencer o vilão master lá, o Ender Dragon e tal. Óbvio que isso não tá 100% de acordo com o jogo, mas é uma adaptação. Eu diria que podem fazer desse jeito pra fazer caber essas referências. E assim, no geral, não é um filme épico e extraordinário, pelo menos na minha opinião, mas pra crianças, que é o público-alvo, vai ser um filme perfeitamente legal e que a criança vai se lembrar e vai ter muito interesse. Então é um filme que vende, vai continuar vendendo, e o final é feito pra mostrar, ó, a gente te deu o básico, a gente te deu o Steve usando a armadura de diamante, a gente te deu outras coisas, mas aquelas grandes coisas maiores da mitologia do Minecraft que você queria ver, a gente deixa pro segundo, tá? Então fica quietinho aí que logo você vai ver. Esse é o principal ponto. Assistiu? Coloca a sua opinião nos comentários, o que você achou sobre esse filme. Não gostou? Coloca a sua opinião também. Se você quiser, eu trago outro vídeo, além dessa análise e explicação de referências todas que tem nesse filme também, contando todas. Comenta aí se você quiser, deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada. Já já eu tô de volta no mais, é isso aí, um abraço, fui!